Você já ouviu falar sobre direita e esquerda na política, mas ficou confuso sobre o que esses termos realmente significam? Eles aparecem no noticiário, nas redes sociais, em conversas do dia a dia. Mas será que sabemos de onde vieram, como funcionam essas classificações? Neste vídeo, vamos olhar para a história por trás destes conceitos e explicar as suas características principais e, claro, vamos também refletir sobre como tudo isso se relaciona conosco, com os cristãos, com a igreja, com a fé cristã. Fica comigo, porque ao final deste vídeo você terá uma visão muito clara, fundamentada sobre o que é ser de direita, o que é ser de esquerda e como essas visões moldam a nossa sociedade. Qual seria, então, a origem dos termos direita e esquerda? Por que as pessoas utilizam essa terminologia nas discussões políticas? Os conceitos de direita e esquerda nascem na Revolução Francesa, lá no final do século XVIII. Durante as sessões da Assembleia Nacional, os representantes políticos se dividiam em dois blocos, em dois grupos, ali uma divisão física, de acordo com as suas ideias. À direita do presidente da Assembleia ficava aquele grupo, ficavam aqueles que defendiam a manutenção da monarquia, a manutenção dos privilégios do clero e da nobreza. Em resumo, eles queriam preservar o status quo, acreditando que mudanças deveriam ser graduais e sempre respeitando as tradições. Entre os pensadores que influenciaram essas posições estavam Edmund Burke, que em sua obra Reflexões sobre a Revolução na França, criticava as mudanças radicais, defendendo a importância de preservar instituições históricas e também tradições como pilares da ordem social. Além dele, podemos também lembrar Joseph de Maistre, que também desempenhou um papel importante, enfatizando a autoridade divina da monarquia e do clero como garantias contra o caos social. À esquerda do presidente da Assembleia, então, estavam os que defendiam reformas mais radicais, como o fim da monarquia, o fim dos privilégios feudais. Esses representantes buscavam uma sociedade baseada nos ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade. Entre os principais pensadores que inspiraram essas ideias estavam Jean-Jacques Rousseau, cuja obra O Contrato Social defendia que o verdadeiro ou a verdadeira soberania residia no povo e que a sociedade deveria ser reorganizada em torno da igualdade e do bem comum. Outro nome importante dessa esquerda influente foi Voltaire, que criticava as estruturas de poder, criticava especialmente a igreja e também a monarquia. E o objetivo dele, então, era promover valores de liberdade individual e tolerância. Esses pensadores forneceram aquilo que seriam as bases teóricas para os dois lados do espectro político, ajudando a moldar as ideias que guiaram as discussões na Revolução Francesa e que também continuam a influenciar os debates políticos até os dias atuais. O que começou, portanto, como uma simples divisão de assentos, logo se tornou um símbolo para duas formas diferentes de enxergar a política e o mundo. Quais seriam as principais diferenças, então, entre a direita e a esquerda? De uma forma bem geral, podemos dizer o seguinte: a direita é associada a valores mais, digamos assim, conservadores, preservação das tradições, economia de mercado e menor intervenção do Estado, menor intervenção estatal no dia a dia das pessoas. A esquerda, por outro lado, prioriza mudanças sociais,
igualdade econômica, maior participação do Estado na organização da sociedade de uma forma geral. No entanto, essa definição ou essas definições não são fixas, elas podem mudar dependendo do lugar, do contexto, do país, contexto histórico, cultural, enfim. Por exemplo, enquanto no Brasil ser de direita pode ser associado ao liberalismo econômico, em outros lugares, como na Europa, por exemplo, ser de direita pode significar defender uma economia mais controlada, mas com valores sociais conservadores. Como essas ideologias funcionam hoje? Hoje, a direita e a esquerda se manifestam em diversos temas. Vou abordar aqui rapidamente alguns deles. Primeiro, na economia. A direita costuma apoiar o livre mercado, defendendo que a concorrência e a propriedade privada levam ao crescimento econômico. Nesse aspecto econômico, a esquerda geralmente defende uma distribuição mais equitativa de riquezas, com políticas públicas voltadas para reduzir as desigualdades sociais. Quando se fala de direita, a impressão que fica é que se fala mais dos meios, enquanto que ao falar da esquerda, o foco parece estar mais nos fins, de onde se quer chegar. Isso acaba contribuindo para tornar o discurso de esquerda mais palatável e sedutor. Falar em livre concorrência, crescimento econômico, soa mais distante e abstrato. Por sua vez, reduzir desigualdades, distribuir bens, logo encanta, especialmente em realidades onde as desigualdades e a pobreza imperam. O segundo aspecto de diferença na questão dos costumes e da cultura. A direita tende a valorizar tradições culturais, religiosas e também familiares, sendo mais cautelosa com mudanças nesses campos. Acreditam que o mundo é resultado de uma longa herança cultural que deve ser respeitada. A esquerda, por sua vez, abraça o progresso social, cultural, promovendo debates sobre questões como direitos LGBTQIA+, igualdade de gênero e multiculturalismo. Versões mais radicais da esquerda podem atuar fortemente para, inclusive, impor agendas de reengenharia social. Um terceiro aspecto onde nós podemos ver diferenças está na relação com o Estado. A direita vai pregar um Estado menor que intervenha menos, o mínimo possível, na vida das pessoas, enquanto a esquerda acredita em um Estado mais ativo, mais atuante, responsável por corrigir injustiças sociais e oferecer serviços básicos como saúde, educação e moradia. Vejam como, mais uma vez, a forma como as coisas são colocadas faz com que as promessas, digamos assim, de um lado, pareçam mais sedutoras do que as de outro. Isso se explica, por um lado, pelo viés progressista que está sempre posicionado contra alguma coisa que precisa ser mudado. Com isso, há militância, há uma ação mais evidente, campanhas, propostas, no sentido que acreditam que as coisas devem seguir, deveriam ser. Por outro lado, um discurso mais moderado ou conservador não empolga tanto assim. Como se relaciona tudo isso com a fé cristã? A pergunta que muitos cristãos fazem é: o cristianismo é de esquerda ou é de direita? Bom, embora haja aquelas pessoas que arrisquem posicionar o cristianismo dentro desses espectros políticos, nós diríamos que dá para questionar. Nós questionamos a honestidade, digamos assim, dessas posições. A verdade é que o evangelho não pode ser encaixado completamente em nenhum desses lados político-ideológicos. Ambos possuem elementos que podem sim dialogar com a fé cristã, mas também trazem pontos de conflito. Vamos lá, direita e cristianismo. Primeiro, a valorização das tradições, da moralidade, encontra eco na Bíblia. No entanto, o risco está em transformar o mercado, em transformar a propriedade privada em ídolos, o que contraria o princípio de que tudo
pertence a Deus. Pensando na esquerda e essa sua relação com o cristianismo, a esquerda busca por justiça social, busca por igualdade, e isso ressoa com os ensinamentos de Jesus sobre amar o próximo, cuidar dos mais pobres. Mas quando o Estado é colocado como o único agente de transformação, isso pode ofuscar a soberania divina. Em outras palavras, nem tudo deve ser conservado e mantido. E nem tudo deve simplesmente ser abolido e substituído. O cristianismo vai além de qualquer ideologia, nós já temos falado isso aqui em outros vídeos. Enquanto a direita e a esquerda disputam quem deve ter o controle, o mercado ou o Estado, o Evangelho nos lembra de que o verdadeiro senhorio pertence a Cristo e somente a Ele. Isso apresenta implicações essenciais para a nossa reflexão, mas vamos deixar esse passo para um outro momento, quem sabe um outro vídeo. Vamos a alguns exemplos práticos para o Brasil, no que diz respeito aí à esquerda e direita. No Brasil, os conceitos de direita e esquerda frequentemente apresentam uma fluidez que pode confundir as pessoas. É importante destacar que, em muitas questões, as diferenças entre esses dois espectros estão muito mais relacionados às estratégias propostas para resolver problemas do que aos objetivos em si. Ambas as propostas, ambas as vertentes podem ter preocupações genuínas, legítimas, mas as maneiras, as formas, as estratégias de abordar essas questões variam significativamente. Enquanto que na direita, um político ali identificado pode defender valores como a proteção da família tradicional e também posicionar-se contra temas como o aborto ou a ideologia de gênero, preocupando-se com a preservação de certos valores culturais e morais, a esquerda, de repente, vai ter outra posição. Quando se trata de desigualdade social, ele pode acreditar, esse mesmo político de direita, que a melhor maneira de promover justiça seja por meio do fortalecimento da iniciativa privada, da criação de oportunidades econômicas, do empreendedorismo, argumentando que o crescimento econômico é o principal caminho para a redução da pobreza. Contudo, críticos da direita podem apontar que, em alguns casos, a prioridade que se dá ao mercado pode levar à negligência de grupos mais vulneráveis se políticas de assistência social forem minimizadas. Já do lado da esquerda, um político que se identifica como sendo claramente de esquerda pode concentrar-se em políticas públicas que busquem reduzir desigualdades sociais de maneira mais direta, com programas sociais, com atendimento, redistribuição de renda, fortalecimento do papel do Estado em garantir essas questões básicas como saúde e educação, qualidade para todos. No entanto, temos também aqui os críticos que vão dizer que, frequentemente, um Estado mais intervencionista pode limitar a liberdade das pessoas, limitar a liberdade econômica, a liberdade individual, ou até ser ineficiente na aplicação dos recursos, gerando dependência ou dificultando o empreendedorismo e a inovação. Um olhar cristão sobre essas diferenças aqui. O ponto central para um cristão não é escolher um lado ou adotar uma ideologia como sendo a verdade absoluta, a verdade fechada, mas avaliar propostas específicas sempre à luz dos ensinamentos da palavra de Deus. Vamos aqui a um exemplo. Pensa comigo, uma proposta para reduzir a pobreza e que seja realmente eficaz. O que ela deveria refletir? Ela reflete o cuidado e justiça que Deus ordena para com os mais necessitados? Pensando aqui em alguns textos bíblicos, como em Isaías, Tiago. Essa política, essas decisões, esses projetos, essas propostas, elas promovem dignidade humana, o amor ao próximo, a liberdade para servir a Deus? E aqui nós podemos lembrar de Gálatas. Nenhum espectro político tem respostas amplas e completas para questões mais profundas da humanidade. Como cristãos, a nossa missão é sempre examinar tudo, reconhecendo que
tanto um espectro político quanto o outro, né? No caso aqui, tanto direita quanto esquerda, carregam valores que podem se alinhar muitas vezes, mas podem muitas vezes também entrar em conflito com os princípios do reino de Deus. Alguém pode, por exemplo, apoiar uma proposta econômica de um governo de direita porque acredita que essa proposta, essa ideia, esse projeto colocado ali, cria oportunidades, diminui a pobreza no longo prazo, mas rejeitar uma pauta cultural do mesmo espectro que fere valores bíblicos. Da mesma maneira, essa pessoa pode apoiar um programa social de um governo de esquerda que atende diretamente aos necessitados, enquanto que discorda de propostas culturais que visam relativizar a sacralidade da vida ou da família. Desafio para o cristão no cenário político é manter-se fiel à palavra de Deus, manter sua capacidade de discernimento, recusando a adoção cega das ideologias. Precisamos de discernimento para avaliar cada decisão política à luz da Sagrada Escritura, priorizando sempre a glória de Deus e o bem do próximo. Não é sobre ser de direita ou de esquerda, mas é sobre ser do reino de Deus. Para finalizar esse vídeo, algumas questões então que nós tratamos aqui para reforçar. Cuidado para não pegar informações relativas e transformá-las em verdades inquestionáveis, em verdades absolutas. Direita e esquerda são rótulos que podem ajudar a organizar o debate político, mas não devem ser tratados como verdades inquestionáveis, como verdades absolutas, jamais. Ao longo da história, essas ideologias foram evoluindo, elas se adaptaram e muitas vezes até se misturam. Para nós, cristãos, o importante é lembrar que nenhuma ideologia humana é perfeita, todas têm falhas porque são criadas por homens falhos. O ser humano é pecador e, inclusive, a nossa mente, a nossa razão, sofre as consequências da queda. Por isso, não temos como propor algo perfeito que dê conta de tudo. Nosso papel é buscar discernimento, buscar pela sabedoria que vem do Senhor, agir com justiça, agir com amor, sempre colocando o reino de Deus acima de qualquer bandeira política. Devemos, portanto, buscar orientação e sabedoria do Espírito Santo em todas as coisas, inclusive quando o assunto é política, ideologia, questões envolvendo a nossa cidadania temporária nesse mundo caído. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, eu convido você a deixar o seu like e a compartilhar esse conteúdo com os teus irmãos da igreja, com a tua família. Inscreva-se em nosso canal, isso vai nos ajudar muito. Assim você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas com reflexões baseadas na tradição cristã, na fé cristã. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.